Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 5 meses, aqui pelo nosso Instagram, @TônioTilemon. Anteontem comemoramos o 1000º programa, né? Foram 780 programas nas rádios Tudo FM e Metrópole FM, né? Acho que 100 e poucos na Tudo, o restante na Metrópole, quase 600 na Metrópole, porque foram na Tudo apenas 2015, e na Metrópole 2016, 17, 18 e 19, até fevereiro de 19. Então, a grande parte dos programas em rádio foi apresentado lá na Rádio Metrópole. E, portanto, 780 no rádio, ou nas duas rádios, vamos dizer assim, e mais 220 que foi a live da última quarta-feira, com meus queridos companheiros Dito Lopes e Flávio Gomes, analisando esse momento caótico que estamos vivendo no futebol da Bahia. Um já caiu para D, o Jacuipense. Um corre o risco de cair para C, o Vitória. Isso aí quase que uma realidade, né? E o Bahia correndo riscos, mas com chance também de escapar, de cair para B, né? Situação, se for fazer um comparativo entre os três, a situação do Bahia é mais tranquila, pelo menos teoricamente, né? Teoricamente. Mas vamos em frente. Nosso assunto hoje é ciclismo. E nas pautas especiais das sextas-feiras, o meu querido produtor é meu amigo e irmão Silvio José Marques, né? Que é quem faz os contatos e marca as pautas das sextas-feiras, né? Enquanto eu e Leonardo marcamos as pautas de segunda e quarta. Muito bem. Então, como eu falei, o assunto será ciclismo. Eu já conheço o Márcio há muitos anos, né? Bem antes do ciclismo. Fazemos aniversários lá dos netinhos, filmando, né, com muita categoria, a cada DVD espetacular, lá dos aniversários de Janzinho, de João, de Camila, casamentos e outras coisas mais. O seu querido pai também tive a oportunidade de conhecer. Então o Márcio já conheço há muito tempo, já é um amigo e irmão mesmo. E agora, desde 2014, ele enveredou pelo ciclismo, né, e passou a ser um verdadeiro atleta do pedal, né? Ele está ao lado de Fábio Luiz, né? No quadro em que aparecem os dois, e no quadro à nossa direita, o Paulo Ricardo, que está no Rick Bike. Bom, eu gostaria de começar conversando, e aqui o papo é descontraído, gente? Não é hora de entrevista, é papo mesmo. Por isso que o nome do negócio é Papo Contilé. Não é hora de entrevista, de jogar ninguém no paredão para fazer pergunta complicada, nada disso. Nada disso. Até porque eu sou daqueles que não admito que um convidado meu seja constrangido. Eu não faria isso de modo algum, e muito menos aqueles que participam e comentam. Porque se houver alguma pergunta, não estou dizendo que vai acontecer isso hoje não, viu, Márcio? Então, eu só falo assim de modo geral, né? Quando aparece alguma pergunta de forma sacana, vamos dizer assim, eu elimino logo isso daí da live, né? Porque o papo aqui não é para isso. O papo aqui é para descontração, o papo aqui é para te contar história, né? Para se ficar bem à vontade, e por aí a gente vai. Portanto, uma das coisas que mais me alegra, sabe o que é? É ter chegado a 1000 programas e 45 anos de comunicação sem que eu não quero que você cite dois, não, um convidado tenha dito, não gostei. Então é um negócio assim fantástico para mim, como profissional de imprensa, pessoa que conduz a opinião pública, né, que sabe da sua responsabilidade nessa condução. Não tem essa de estar jogando um contra o outro, nada disso não. Aqui é coisa descontraída, é coisa de... não é necessário ser meu amigo para ser participante da live, né? Ou, no caso, quando era lá na rádio. Mas, evidentemente, que acabo conversando com vários amigos, né? Porque isso é a relação do dia a dia. E você ter 45 anos de profissão, 45 anos na atividade mesmo, ou seja, na ativa, melhor dizendo, é difícil você não conhecer as figuras que militam no meio, né? Futebol. Tal. Aqui eu enveredei por outros caminhos. Aqui eu tenho feito diversos temas com médicos, com nutricionistas, né? Parte religiosa. Aqui a gente faz de tudo. Na Rádio Metrópole, eu era obrigado, vou dizer assim, entre aspas, porque ninguém lá nunca me obrigou a qualquer coisa assim para colocar no paredão, digamos. Mas eu era obrigado a falar de futebol. O meu querido Chico Castro dizia que eu tinha ou tenho, sei lá, a cara do futebol. Eu não sei se é bem assim, mas ele sempre falou isso. Então nunca permitiu que eu fizesse programa na rádio que não fosse tema futebol. Teria que ser tema futebol. Bom, mas dito isso, eu queria que cada um me contasse inicialmente, para a gente começar o papo de forma bem descontraída,
Como é que nasceu, como é que surgiu em vocês esse amor pelo ciclismo? Porque Márcio, para mim, eu não passava isso na minha cabeça de forma alguma. Né? De repente, o homem agora só vive no pedal o tempo inteiro. Então, ô Márcio, me conte aí, eu vou começar por você. Me conte aí, como é que nasceu esse seu interesse pelo ciclismo? Como é que isso surgiu em sua vida? Depois eu peço ao Fábio e ao Paulo Ricardo para que eles contem também o porquê disso ter acontecido. Geralmente os jovens pensam, lógico que não é regra geral, mas pensam em tentar a carreira de jogador de futebol, né? Principalmente os anos para cá. Eu sou de uma época que os pais não queriam que filhos ou que filhas namorassem com jogador, não. Ah, isso é vagabundo, isso não quer nada, está jogando bola porque não quer estudar. Hoje os pais estão oferecendo as filhas para os jogadores, achando que aquilo ali pode ser a salvação financeira da família. Né? Então, estamos em outras épocas, o mundo está evoluindo ou mudando, né? A ponto de viver uma pandemia que nunca pensei na vida que fosse passar por um sufoco desse de pandemia. Meu Deus do céu. Boa noite, Márcio. Boa noite, Chilé. Boa noite a todos que nos acompanham por essa live maravilhosa. @Antônio Tilemon, meu grande amigo, querido. Agradeço aqui, mais uma vez, pelo convite, né, para participar dessa live. Papo com Tilé realmente estourado, né? E parabenizar mais uma vez, né, pelo 1000º programa, onde nós já tivemos o prazer também, enquanto na Metrópole, de participar, né, de um convite seu e ter, assim, uma hora de bom papo, né, aquele papo bem gostoso e bem à vontade, descontraído, como você sempre deixa a gente, né? E, assim, como começou a minha história, aquela coisa, a gente, enquanto criança, ganhou uma bicicleta, pedalou, até a adolescência, veio aquela fase de trabalho, e tudo que acaba te tirando um pouco. Eu nadei muito também durante a adolescência, inclusive ia pedalando para o SESI na época, né, aqui no CIA. E assim, sempre gostei de pedalar. Mas o retorno ao ciclismo, após essa pausa, veio através do meu filho. Eu pensei, poxa, dá uma bicicleta ao meu filho. Já tinha uma bicicleta, não conseguiu aprender a andar sem rodinha, ficou a bicicleta encostada. E aí, um belo dia, eu disse, poxa, vou comprar uma bicicleta para ele. Comprei a bicicleta para ele. Isso foi em 2012, 2013, foi quando eu retornei. E aí, o que é que eu fazia? Ficava correndo, ensinando ele a andar, segurando no selinho, aquele cuidado de pai, aprende a fazer a curva. E aí eu ficava sentado na porta e olhando ele andar. Eu digo, não, peraí, tem alguma coisa errada. Vou comprar uma bicicleta para andar com ele. E aí comprei a bicicleta, comecei a andar com ele à noite, né, quando a rua estava tranquila. E depois disso eu disse, poxa, eu quero andar mais, vou ver se ainda encontro aquelas trilhas que eu fazia quando tinha 13, 14 anos de idade. E aí saía com a bicicleta dia de sábado, assim, olhando pela rua, se via alguém de bicicleta para chamar para pedalar o dia de sábado, como eu fazia no começo. E aí encontrei um amigo, encontrei um outro de época de natação, e não vou me delongar muito não, encontrei essas figuras, né, Rick, Fábio, e muitos outros irmãos, né, Maxwell, não vou dar muitos nomes aqui, porque tem muita gente querida que está com a gente desde essa época, né, de 2013. E foi assim que começou. E até hoje, graças a Deus, estamos juntos aí, esse tempo todo que não construímos colegas de pedal, nós construímos famílias, irmãos. Esses aqui que estão aqui, por exemplo, e muitos outros que eu tenho aquela consideração muito grande, eu chamo de irmão. A gente se trata dessa forma. É muito bacana. Eu adoro essas historinhas, sabia? E aí acabo contando algumas dentro da própria live, porque, por exemplo, você não citando assuntos, aí você citando essa historinha do seu filho, me fez lembrar uma de Jeanzinho, que foi aquela que o pai tinha ido jogar uma final de Libertadores, que antigamente era em um país só, né? Uma final de mundial, mundial de clubes, entre Cruzeiro, o pai dele era goleiro reserva, jogava o Dida, e um outro clube alemão. Né? Esse jogo foi no Japão. E aí já traz um puta de um carrinho de controle remoto. Botou lá no chão, deixa eu mostrar você aqui como é que funciona. Tá. Ligou. Quando o carro andou para lá para cá, ele pegou o carro, picou o carro dentro da piscina. O carro deixou de funcionar na mesma hora. Foi tanta água do carro, foi para o fundo da piscina, porque aquilo ali só queria saber de bola. Né? Por isso que deu no que deu. O resultado que está dando aí. Porque o negócio dele, se você desse a ele
uma árvore de dinheiro e do outro lado uma bola, ele ficava com a bola. Então o pai trouxe esse carro de controle remoto aí. Na mesma hora que ele viu o carro rodando para lá, rodando para cá, ele pegou o carro e puf, dentro da piscina. Na piscina. É brincadeira. E você, Paulo Ricardo, vou passar para outro quadro aqui. Você, Paulo Ricardo, como é que nasceu o seu interesse pelo ciclismo? Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aí nessa live estourada, né? Então, meu interesse, a princípio, foi uma necessidade, na verdade, né? Quando a gente começou a empreender nessa área. E aí, logo que a gente começou, a gente conheceu os irmãos aí que estão do meu lado aí no vídeo, que foi Márcio. Logo em seguida veio o Fábio e outras pessoas, né? E aí foi o seguinte, a início era uma necessidade para mim, começando na vida, né? Eu jovem, não tô velho não, viu? Mas na época eu tinha... era na época, aí foi uns 2012 mais ou menos que eu comecei, por aí. E aí, logo depois de um ano que a gente começou a empresa, a gente conheceu as pessoas maravilhosas que entraram em nossa vida e que são a estrutura do negócio, né? Se tornou as colunas, os pilares aí da empresa Rick Bike hoje. A gente deve muito a essas pessoas que foi quem nos apoiou e que foi o combustível. Tinha que ter a lenha para queimar e essa galera chegava junto e acabou sendo uma troca. A gente acabou se apaixonando, né? Não entrou apaixonado, mas acabou se apaixonando pelo esporte. E aí hoje a gente faz tudo por amor, né? Negócio é negócio, eu trabalho com isso, mas pode ter certeza que eu coloco o coração na frente de tudo. Quem me conhece sabe disso. Bacana também. E você, Fábio Luiz, tem uma história mais ou menos assim de amor ao ciclismo, iniciada de que forma? Boa noite a todos, boa noite, Léo, todos que estão acompanhando a gente. Tilé, eu desde criança eu pedalo. Como todo mundo, a gente precisa trabalhar, ganhar vida. Aos 20 anos eu praticamente abandonei o ciclismo. Eu rodava muito, gostava muito de andar de verdade, mas parei. E em 2012, eu sou hipertenso, eu tive problema de saúde e voltei a pedalar. Pela necessidade de ter um exercício físico. Já era apaixonado, redescobri o amor e encontrei essas figuras aí pelo meio do caminho. A gente enveredou fazendo um grupo, correndo atrás das coisas, sempre do lado do esporte, querendo fazer mais, agregar mais gente. E essa energia das pessoas que faz a gente querer mais. Ô, Márcio, me diga uma coisa, só por curiosidade, como é que anda o nosso amigo Carlos Augusto? Ele está no grupo ainda? Carlos Augusto, grande irmão e parceiro. Grande figura, exatamente. Faz parte desse elo aqui. Deixa eu falar, a Elo hoje... Mande um abraço para ele, viu? Gente muito boa, gente da melhor qualidade. Manda um abraço para ele. Quando você tiver a oportunidade de se encontrar com ele, diga um abração para ele. Tá bom, mando sim. Hoje sou eu, né, o Fábio Luiz, Cláudia Regina e o Carlos Augusto, né? E assim, os nomes que estão, vamos dizer assim, à frente da Elo, mas do lado, né, à frente e acompanhando o tempo todo, tem as esposas, tem a família, tem os amigos, né, os irmãos, né, construídos ao longo de todo esse tempo que estão junto conosco, né, acompanhando a Elo, dando força a todo o suporte, né, para que a gente consiga ir avançando, né, com esse novo projeto, né, que nós encabeçamos e com a graça de Deus e de Nossa Mãe Maria Santíssima aí vai começar a aparecer um pouco mais fisicamente, né, que hoje nós trabalhamos com projeto, com organização, né. Rick, por exemplo, é um grande irmão e parceiro, né. Rick, ele só falou da parte de quando começou a pedalar, de lojista, mas ele não falou que é atleta. Isso aí ele vai falar um pouquinho também. E é isso, Tilé. E Carlos Augusto está junto com a gente. Não fisicamente aqui agora, mas de coração e presente no dia a dia da Elo também. E como é que nasceu essa criação da Elo? Por que você sentiu, Márcio, que havia a necessidade de formar uma empresa e não apenas participar do ciclismo de forma amadorista, tal, mas fazer uma coisa mais, digamos, mais organizada, mais profissional, né? Eu creio que a primeira intenção tenha sido essa. E a Elo nasceu de que forma, então? Pronto. Fábio Luiz quer falar?
Eu fui puxado para o lado Não, assim por fique à vontade. Aqui, fique à vontade. Quem quiser, inclusive, interagir, colocar algum detalhe na resposta do outro, pode ficar à vontade, todos três. Não tem Quando eu deixei de falar, eu complemento. É assim, a gente, como a gente falou, é sempre um apaixonado, todos que estão aqui gostam muito do ciclismo. E a gente já vinha fazendo eventos dentro do grupo, e com muita gente, evento para mais de 2.000 pessoas. E assim, como cicloturismo. E eu mesmo tive o prazer de participar de alguma competição, e algumas, ver os nossos amigos como o Rick correr e tudo, e disse, rapaz, vamos fazer uma coisa legal para todos. Porque hoje eu vejo muito no esporte, na área da gente, muito direcionado. Você vê muito direcionado ao atleta de elite, àquele condicionamento. E o ciclismo, na minha opinião, é o esporte que mais agrega. Você vai ver o avô, o filho, o neto, todo mundo andando no mesmo lugar, do mesmo jeito, toda a classe social, tá todo mundo junto. Então, por que a gente não trabalhar isso? Fazer uma empresa que trabalhe com todo mundo nisso aí. Então, são os pilares da Elo fomentar o esporte, fazer com que ele seja um estilo de vida das pessoas, porque traz muita saúde, eu mesmo sou uma prova disso. Então, a ideia da Elo justamente é essa. Comecei a buzinar no vídeo desse aqui, de Carlinhos, minha esposa, a gente foi indo com a ideia para formar a Elo. E assim, falei que eu ia complementar. A gente vem acompanhando, né, vamos dizer, desse 2013 para cá, toda a evolução que foi acontecendo, né, no ciclismo. A gente pedalava com uma bicicletazinha mais simples. A minha primeira bicicleta, quando eu comprei lá em 2013, eu comprei no Groupon, esperei chegar em 30 dias. E aí comecei a pedalar. A gente enfrentou essa dificuldade no começo, né? Hoje, o ciclista que eu indico sempre, nosso amigo Rick, que eu confio bastante, né? Pela amizade, pelo tempo, né? Pelo profissionalismo que eu sempre falo para ele sabe disso. E a gente vem acompanhando isso. Hoje, se uma pessoa quiser começar a pedalar, eu indico o Rick. Ele vai na loja de Rick vai ver qual a altura, Rick vai procurar saber qual tipo de pedal que essa pessoa quer fazer. Vai ter lá, sei lá, 20, 30 bicicletas para que ele possa escolher da cor ao kit que mais se adequa ao tipo de pedal. Então, em 2013 eu não tive isso, né? Comprei pela internet, levei um tempo procurando, comecei a pedalar e a gente veio, durante todo esse tempo, acompanhando essa evolução. Naquela época, assim, praticamente não se falava em competição. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a pedalar por hobby, começaram a pedalar em maiores distâncias. Eu sempre gostei de trilha e minha paixão hoje ainda é trilha. Então, a gente se desafia numa ladeira, a gente se desafia numa descida mais difícil, mais técnica. Isso é o que dá prazer, né? Mas o pessoal começou a chegar um pouco mais disso do que isso. Queriam uma competição, participar, nem que seja para ganhar uma medalha, ou para começar a disputar o pódio, né, com os atletas de ponta. E a gente veio nessa evolução também, né? Estivemos à frente do Simões Filho, né, que de 2014 a 2019. Né, nesse tempo, nós estivemos à frente, junto com a diretoria e com muitos irmãos do grupo, fazendo, como o Fábio falou, evento para mais de 2.000 pessoas, com todo o padrão de segurança possível, com equipe socorrista, com inscrição, com café da manhã, o grande apoio do SESI, né, que cedia o espaço para a gente, né, com infraestrutura. E a gente vem acompanhando e sentiu realmente essa necessidade, nesse momento, de também proporcionar essa vamos dizer, essa alternativa dentro do cicloturismo, né, com a escolha da Elo, das pessoas e do local onde vai ser tudo escolhido com muito carinho, com muito cuidado. Uhum. Bom, aí você me deu uma chance de fazer a pergunta exatamente para Paulo Ricardo. Ô, Rick, qual é a importância do que o Márcio citou aí? Do sujeito saber qual o tipo de bicicleta que ele tem que usar, né? O Márcio falou aí de altura, então, quais são os quesitos básicos para fazer uma escolha perfeita de uma bicicleta, você que é do ramo? Pronto. Chile é o seguinte, antigamente, né, há um tempo atrás aí, não existia medida de bicicletas. Existia o tamanho, aro 12, aro 16, 20, né, que chamava de média, chama 24 e 26.
e não existia medida nenhuma. Era isso aí, eu quero uma bicicleta para mim, pessoa adulta, é uma 26, né? E aí, junto a essa evolução do ciclismo hoje que vemos na rua, né? A gente vê muita bicicleta pedalando. Veio a evolução da tecnologia, veio a evolução da geometria das bicicletas, veio acompanhando toda essa evolução. Então, hoje, você comprar uma bicicleta é a mesma coisa de você comprar um paletó, que tem que ser em sua medida, um terno. É a mesma coisa de você comprar um sapato. Hoje, você não pode comprar um sapato tamanho 44, sendo que você caça 40. Não, eu quero a 44 porque eu achei bonito. Não existe. Tem que ser 40. Não existe. A bicicleta é da mesma forma. Então, se você tem 1,80 m, existe um padrão, foi estudado, né, foi desenvolvido que o tamanho 19 para essa altura. Se você tem 1,70 m, já é outro tamanho. E assim vai, entendeu? E aí, dessa forma, você consegue ter Por que isso? Por que é importante ter essas medidas? Porque é menos risco de lesão. Você vai estar em cima de uma bicicleta exatamente enquadrada para você. O conforto vai influenciar, entendeu? Então, assim, às vezes olhamos determinadas pessoas, principalmente de idades avançadas, fazendo muita quilometragem alta, né? Pessoas, assim, na faixa etária de seus 50, 60 anos, fazendo 100 km, 200 km. Lógico que existe um condicionamento por trás disso, mas muito que proporciona ele fazer isso é o equipamento que ele está, entendeu? É por aí. Uhum. E o requisito básico, no caso aí, seria a altura, você falou de 1,80 m e tal, seria a altura, o peso, por exemplo. Que importância tem o peso? Altura e peso. Se a pessoa for pesada, acima dos seus 120 quilos mais ou menos, já não é indicado uma bicicleta de entrada. Ele já tem que investir um pouco a mais para que não tenha problema, né? Que essa bicicleta não venha tá dando problema, prejuízo a ele. E é a altura e o peso. Só que não é só assim, a altura, né? Existe uma forma técnica de se fazer isso para a gente colher realmente a informação correta, né? O que importa, na verdade, é o tamanho da perna, que a gente chama de medir o cavalo, a altura do cavalo. Tem que saber qual é o tamanho da perna. Tudo isso a gente faz aqui na loja antes de vender uma bicicleta para um cliente. Bacana isso, porque realmente na minha época, como disse Márcio aí, também na dele, quando ele comprou a primeira bicicleta dele, a gente chegava na loja, chamava aquela mais bonita, aquele modelo mais interessante, pronto, levava. Né? Você vê como as coisas vão evoluindo, né? Eu me lembro que eu não acertava de jeito nenhum andar de bicicleta. Eu devia ter 12 para 13 anos, talvez. E aí tinha até, naquela época, tinha a propaganda da Caloi, né? Quando o cara ganhava uma Caloi, o cara desse tamanho ficava, o cara diminuía. Tinha uma brincadeira assim. Então, e aí a gente chegava e comprava. Por exemplo, a lembrança que eu tenho, porque lógico que são de muitos anos, eu tenho mais de 40 anos isso, 40, 45 anos mais ou menos. Eu me lembro que foi a cor. Era uma marrom, não existia assim, era um lançamento, era uma novidade, aquela marrom, o aro marrom, então, Caloi o quê? Me esqueço agora o modelo qual era. Mas era uma bicicleta assim, bacana, bonita, que me chamou a atenção pela beleza dela, hein? Era barra forte? Não lembro mais disso, não. E a coisa piorou ainda mais depois do Covid, viu? Porque apesar de eu ter tido um Covid que não teve maiores repercussões, assim, teve maiores problemas, né? Eu passei tranquilamente pelo Covid, mas hoje eu me sinto afetado por alguns espasmos de memória. Assim, às vezes eu procuro o nome de alguém, lembrar do nome de alguém que eu saberia citar aqui com a maior facilidade do mundo, e aí fica aquele negócio, eu estou vendo o cara, mas o nome não aparece na cabeça e tal. Até fiquei pensando que era Alzheimer, né? Pelo amor de Deus, Alzheimer com 61 anos, está muito cedo para isso. Aí a médica, não se preocupe não, isso aí é uma provável sequela do Covid. Né? Porque hoje em dia as pessoas falam de Covid, mas muita gente fala sem ter conhecimento nenhum. Até porque não existe nada ainda bem definido sobre Covid. Né? Tem um cara de artista aí que diz que conhece, que sabe, que é assim, que é assado. Então, no fundo, tem gente tomando a segunda dose e morrendo. Então, a gente não sabe realmente o que é essa tal de Covid. A gente tem que enfrentar. Né? E até a Globo, outro dia, tentou fazer uma matéria sobre isso, tentando achar alguém que tivesse vivido aquela pandemia de 1920, imagina. O cara teria que ter no mínimo 120 anos, né? Porque, um fato de 100 anos atrás. Se você for botar um de 105, 110, não vai saber explicar porque ele era criança.
no mínimo de 120 para cima. Aí acharam uma senhorinha que botou a história, mas assim, meio perdida já no tempo pela própria idade. Márcio, voltando a você aí, de vez em quando, ou quase sempre, eu vejo as suas postagens aí, Instagram principalmente, tal, que é aquele que eu gosto mais hoje em dia, que vocês vão para uma trilha aí, de repente, um cai dentro de um lamaçal terrível, aquele negócio todo, o cara, um passa, o outro fica, né? Como é que é conviver com isso aí? Chile, eu particularmente, dos três aqui, só quem nunca competiu fui eu. E minha competição, normalmente, eu sempre disse, eles sabem, que minha competição é comigo mesmo. É encontrar uma ladeira difícil e você vencer, você pegar uma descida técnica e você pegar ali daquela forma e descer e vencer esses obstáculos. E sempre trilha. Eu faço asfalto também, a minha paixão é trilha. Mas... assim, da dificuldade. Normalmente, a gente... como eu falei, eu não sou atleta competidor, né? Somente eles. E, normalmente, o que eu busco é vencer esses obstáculos, essas dificuldades, e, principalmente, me divertir. Porque, quando a gente sai para a trilha, eu já ando com a mão no bolso para pegar o celular com qualquer coisa que aconteça. Tem uma figura que pedala muito comigo aí, que é o senhor Edson Gomes, cumprindo o protocolo, mas, como disse o Otávio, no Roda Malandragem, coió do abacaxi. Então, a gente pedala e sai para se divertir. A gente, às vezes, vai no roteiro e diz assim, não, vamos, rapaz, aquela trilha que tem não sei quanto tempo. Quando vai, dá o termo chamado agora laranjada. Chega lá, encontra o atoleiro, encontra um lugar todo alagado, porque choveu muito e o rio tomou conta. E aí a gente se diverte, Tila, porque o ciclismo, né, voltando de novo a 2013 para cá, eu não digo estilo de vida, é um modo de felicidade. A gente pode estar com um problema que for na cabeça, sobe na bicicleta, ganha uma trilha, pega o asfalto aí, principalmente, eu digo assim, em boas companhias, a gente esquece de tudo e volta a ser aquela mesma criança que ganhou aquela bicicleta lá do pai quando era pequeno. A gente volta a ser, assim como eu consigo traduzir a alegria. E é um pouco isso. Bom, e o Fábio, como é que o Fábio explicaria essa experiência aí? Por exemplo, ele está lá na competição, você falou que os dois são atletas, né? Você faz mais de forma amadorista, digamos assim. Como é, Fábio, quando surge uma dificuldade como essa, como é que o bom ciclista, que é competidor, como é que ele deve se comportar? Atleta é Rick, rapaz. Eu sou um cara teimoso. Eu vou para participar, sentir. Rapaz, eu não tenho palavras para descrever, Tila. Você sente várias emoções, desde o friozinho na barriga, a uma felicidade extrema, que a paisagem, a natureza em si. Mesmo à noite, eu vou dar um exemplo. Essa semana, esse rapaz aí botou aqui uma laranjada, né, Rick? Uma trilha noturna, a gente saiu sem destino, no meio do mato de noite, 10 horas da noite, fazendo trilha. Mas a sensação de estar ali na natureza, se sentir parte daquilo, do jeito que está, bem natural mesmo, poxa, não tem palavra para isso não, porque eu mesmo sou amante da natureza, eu gosto mais do mato do que do mar. Então, estar ali presente, sentir a brisa, você sente, muitas vezes, à noite não, né? Mas desde o dia você vê os bichos, tem passo de pássaros, cheiro de frutas no meio do mato. Rapaz, não tem explicação. Você está ali. E as companhias também, né? Que você acaba dando risada do início ao fim. Chile está quase vindo aqui fazer uma trilha com a gente, viu, Fábio? Não, que nada. Nada, hoje eu fico na minha hidroginásticazinha, tranquilo, de leve, uma caminhadinha à tarde. Deixa eu ver. Nós fazemos de vez em quando tem um riozinho, a gente faz uma hidro. Outro rio, uma cachoeira, toma um banho. E, Rick, como é que você define esse tipo de experiência, Rick, que os dois falaram aí? Um como amadorista, o outro como atleta, mas o atleta principal aqui é você, então me explica aí como é que esse tipo de dificuldade quando aparece, quando surge, né? Como é que o bom ciclista deve enfrentar?
Falando das emoções aí, completando o que Fábio estava falando, realmente é isso aí. Eu digo assim, se for uma vez, você não perde mais, porque é um momento, é ímpar, assim, sabe? Eu me sinto bem dessa forma quando eu vou à igreja, eu me sinto bem tranquilo, fico em paz. É a mesma sensação que eu sinto em cima da bicicleta, principalmente quando eu vou para trilha. Mesmo treinando, até sofrendo em treinamento, mas é o meu habitat. Ali é onde eu me sinto nas nuvens. Agora, com relação à segurança, normalmente, quando se depara com essas situações assim, mais não é que nem não é que seja, não que seja perigosa, né? Mas vamos dizer mais, você tem que ter mais cuidado, mais cautela. Para quem nunca fez, o conselho é descer da bicicleta. Vai a primeira vez, nunca viu aquilo ali, às vezes, para quem já tem uma experiência, não é nada, mas para quem nunca fez, é muita coisa. Então, o correto é descer a bike ou ir devagar ali, né, freando bem com cautela para você conseguir transpor. Já no meu caso, falando como atleta amador, viu? Porque eles falam para mim, de mim, parecendo que eu sou profissional. Eu treino, eu treino muito, eu me dou nos meus treinos para atingir um bom resultado com diversão. Minha finalidade nas competições é chegar no final e dar risada com a turma que eu sei que está me esperando ali, me apoiando. Então, a minha intenção é me divertir, entendeu? Agora, se por um acaso nessa diversão eu conseguir alguma coisa, é lucro, né? A gente joga rede para ver se pesca. Não pescou, joga do dia, e aí vai. É por aí, mas a intenção é a diversão. Que isso, inclusive, quem me ensinou foram eles mesmos aí, eles sabem disso, que ficavam me dizendo direto, para ir com a intenção de se divertir. E hoje eu faço dessa forma. Agora, para quem já tem uma experiência em um trecho mais técnico, né? O termo é técnico que a gente usa. Para quem já tem experiência, passa como se estivesse no plano, como se não existisse um obstáculo, entendeu? A cena é feia para quem está olhando, você olha o lugar é perigoso, mas acredite, para mim funciona assim. Quanto mais perigoso, eles sabem disso aí, que eu falo assim sempre. Quanto pior for o terreno e mais perigoso, para mim, eu sinto mais prazer em fazer. Eu passo mais rápido, eu sinto prazer e adrenalina naquilo ali, entendeu? Mas isso, no caso, para quem já tem uma experiência. Para quem não tem essa experiência toda, tira o pé do acelerador e vai com cautela. É por aí. Solta o freio. Solta o freio. É o ditado nosso aí. Viu, Tilé? Solta o freio, subir descansando. Tem vários termos. O mais legal é comprar terreno, Tilé. Comprar terreno. Por aí. Comprar terreno, Tilé. Você não sabe, é quando você leva um tombo, viu? Comprou um terreno. Quando você leva um tombo, caiu no chão lá, você comprou um terreno. Me diga uma coisa, quais são outros termos aí interessantes do meio aí do pedal? Esse, por exemplo, caiu, comprou terreno. Quais são alguns outros? Vai lá, doutor Henrique. Tem vários, né? Vai lembrando aí, solta o freio, comprou o terreno. Tem a piada do ciclista mentiroso. Por quê? Porque você trabalha com esses dois caras aí, ó. Aí ele fica te dizendo que só tem uma ladeira. Só que essa ladeira nunca chega, vai subindo e descendo e não para de terminar a ladeira, não. Só porque é pescador. Daqui para frente é só descida. Mas aí vem a frase pequenininha: até a próxima subida. E os termos dos níveis de ciclista, né? Hoje vai ser leve, né? Hoje vai ser vai leve. ser leve. Aí chega, tá soltando a língua, não é nem um pulmão. Eu sou ciclista, Peba, que nem eu sou Peba. Tem o Galáctico, tem o Alienígena. Tem de tudo. Tem a situação de que você faz muita força e aí acaba as energias. A gente diz que desarmou o disjuntor. O pedal mais forte, que é o arranca-pulmão. Tem de tudo. Arranca-pulmão, porra. Essa é boa. Assim. Opa, um abração pro meu querido Carlos Augusto. Já falei de você aqui, Carlinhos. Carlos Augusto mandou um zap aqui agora, dizendo que tá ligado no papo, né? Tá acompanhando toda a nossa live aí. Um abração para você, viu, Carlos? Carlos Augusto, gente boa. Sim, eu estou tentando recordar aqui, como eu falei, depois do processo da Covid, de vez em quando dá um branco
Mas se eu não estou enganado, o nome do cidadão, atleta, inclusive, de ponta, né? Marcelo Marcos Collet. Ele contou uma vez lá na Rádio Metrópole que ele, inclusive, ficou com deficiência física, salvo engano, foi alguma coisa não foi tetraplégico, não, mas foi alguma coisa assim que ocorreu. Ele numa bicicleta, aqui na Magalhães Neto, ou Tancredo Neves, aqui em Salvador, nas primeiras horas de um domingo, que foi atropelado por um prefeito. O prefeito agora aqui, eu não vou lembrar qual era, não vou me lembrar mesmo. Não estou lembrando do fato em si do Marcelo, assim, do que é que ele compete hoje, mas ele é paralímpico, né? Ele foi atropelado em plena via pública, né? Pela falta de responsabilidade, pela falta de zelo, né? Das pessoas que estão dentro de um carro, que é uma máquina muito mais possante e poderosa do que uma bicicleta. Talvez o cara tenha bebido, não me lembro se ele contou se o cara ter bebido, alguma coisa assim. Eu só me lembro do fato em si, que ele foi atropelado por um prefeito de uma cidadezinha do interior, agora que me falha a memória. Isso tem melhorado, está havendo um respeito aos ciclistas nas pistas, realmente, porque parece que em Salvador aqui, eu só não recordo bem se é Magalhães Neto ou se é Tancredo Neves, eu estou na dúvida de uma com a outra. Parece que tem um determinado horário, dia de domingo, que a prefeitura fecha para que os ciclistas possam fazer a sua atividade, né? Mas as pessoas, às vezes, nem sempre só fazem no domingo. Às vezes fazem vários dias, 2, 3 dias na semana e tal. E nesse dia aconteceu um acidente. Eu já vi outros relatos de pessoas se queixando também, que o motorista de veículo não tem muito respeito pelo ciclista. Ele vai para nem aí com o ciclista. O ciclista que se vire para ter controle da situação. Isso tem melhorado? Vocês têm ouvido falar alguma coisa sobre isso? Se melhorou, se não melhorou, se está havendo mais respeito, se não há ainda respeito? Pode ficar à vontade, qualquer um dos três aí para falar sobre o assunto. Chile, é assim, isso é uma questão muito séria, a palavra certa é essa. O ciclista faz parte do trânsito. Infelizmente, hoje, vou falar assim, eu viajo muito a trabalho e vejo um motorista baiano muito mal educado e não conhece as leis. Isso acontece muito, infelizmente. Tente se aproximar mais aí, por favor, Fábio. Tente se aproximar mais de onde está o microfone, porque a sua voz de vez em quando some. Fica muito longe. Então. Ok. É um problema muito sério. Está ótimo agora. Tá ótimo agora. As pessoas, muitos motoristas, principalmente aqui na Bahia, estou falando porque realmente eu viajo, eu trabalho e tudo, eu vejo por aí, a falta de respeito com o ciclista. Não sente que o ciclista faz parte do trânsito. E nós fazemos, pelo Código Nacional do Trânsito, fazemos parte do trânsito. Então, somos um veículo. A bicicleta é um veículo. A gente obedece à sinalização, vai no sentido da via e tudo. E, infelizmente, ainda é falta de educação. Na cidade da gente, tem até um grupo que a gente ficou à frente, na época, junto com a Câmara de Vereadores, né? O vereador fez um projeto e, em 26 de março, né? 26 de março é dia do ciclista, aqui em Simões Filho. E agora, recentemente, outro vereador aprovou uma lei, se Deus quiser vai estar tudo certinho, que vai ter mais ciclovias, ciclofaixas, mais espaço para a gente aqui dentro da cidade de Simões Filho. Mas aqui na cidade de Simões Filho é um ciclismo, na realidade, muito forte, muito grande. Hoje, assim, ainda tem pessoas que desrespeitam bastante, mas, graças a Deus, meu modo de ver, é mais bem aceito. Infelizmente, minha esposa pedala, eu vejo muito quando sai aqui, ela sempre, quando sai sozinha, ela sempre reclama. Reclama que quando há uma mulher que está sozinha, o carro passa mais perto, dá uma piadinha. Existe muito isso, infelizmente, existe muito isso. Agora, a gente daqui de Simões Filho tem um lado bom, que a gente tem a 093 aqui, do nosso lado, e a Aeroporto, que tem bons acostamentos, que a gente sempre transita. Mas dentro da cidade é meio complicado ainda. Tem que ter um bom traquejo. Que coisa absurda, né? Que coisa absurda. Elas estão aí, né, para quem todo mundo deve cumprir, a realidade é essa. Está na CNTB, que é aquela lei do
do menor sempre tem a preferência em relação ao maior. O pedestre, ele tem a prioridade em relação ao ciclista, o ciclista em relação a... E por aí vai. Isso está na CNTB. Da mesma forma que buzinar de forma que assuste o ciclista, não respeitar a distância de 1,5 m. A gente sabe que tem determinados lugares que às vezes nem tem esse 1,5 m porque falta um acostamento e que, inclusive, são lugares que normalmente a gente evita. A gente sempre tivemos, eles podem aqui até me corrigir, desde que quando nos encontramos lá em 2013, sempre dissemos assim, a segurança acima da vontade de pedalar. E a gente sempre buscou fazer isso, porque antes de ser ciclistas, nós somos também motoristas, nós somos pais de famílias, somos irmãos, somos primos, somos tios, somos cidadãos em cima de uma bicicleta. E todo mundo quer voltar para casa, né, Tilé? Todo mundo quer voltar para casa. Então, a gente busca fazer nossa parte, respeitando a sinalização, parando na sinaleira, dando a preferência, muitas vezes até parando o carro para poder dar preferência a pedestre. Então, a gente busca refletir isso também no trânsito, né? E esse respeito também, né? Infelizmente, a gente ainda encontra situações recentes, né? Como houve um Ghost Bike em Salvador. O Ghost Bike é um ato, né, simbólico e de protesto também. Ele é feito quando acontece, infelizmente, a fatalidade da morte de um ciclista. Então, recentemente aconteceu em Salvador um ato desse. Pode observar, às vezes, passando em determinados lugares, tem uma bicicleta branca pendurada, né, num poste, pendurada num determinado lugar. É um Ghost Bike, é um ato ali de solidariedade, de respeito e principalmente de protesto, de cuidado. E, por outro lado também, como falou, a Magalhães Neto, alguns lugares que havia. A gente, há um tempo atrás, também tentamos fazer isso aqui em Simões Filho, sempre buscando coisa que pudesse somar, né, agregar, porque nunca foi somente ciclismo também, né? Tem isso. Tem ações sociais, tem aquele apoio que a gente dá quando pode. Uma criança não tem uma bicicleta, a gente já cansou de fazer isso. É daquela contribuição, né? Aquele algo mais dentro do que a gente está se propondo. Algum de vocês três aí já vivenciou um fato como esse que a gente está comentando aqui agora? Você chegou a ver ou apenas soube por ouvir falar? Em relação a risco? Sim, há esse risco de motorista de carro não respeitar o ciclista e às vezes até acontecer algum tipo de acidente. Aquele chamado fino, né? Outro dia a gente estava pedalando um sábado de manhã na BA-093, a faixa da esquerda estava completamente livre. O motorista ele passou praticamente em cima da faixa branca do acostamento. E assim, a gente olhou assim, poxa, para que esse cara fez isso? Estavam num grupo de 5, 6 pessoas. Ainda infelizmente acontece. Dentro da cidade, assim, é ruim também. Hoje existe um respeito, até porque, como eu digo, a gente já aparece em todos esses anos, a gente está presente no trânsito, mas sempre existem aqueles motoristas mal educados, né? Pelo contrário, também acontece, né? A gente tem uma amiga e irmã que era cobradora aqui de uma empresa de ônibus aqui de Simões Filho, e ela acabava espalhando isso também, os motoristas a buzinar, né, pra gente. Eu acho que ela está até ao vivo aí também, junto com a gente, acompanhando. E assim, a gente vai conseguindo construir essa boa relação também. Você perguntou, Tilé? Há mais ou menos 1 ano e meio, nosso amigo Geraldo, conhecido como Capitão do Mato, que é um trilheiro muito forte aqui dentro de Simões Filho, ele levou a gente para Barra e Santa Helena, um lugar muito bonito, viu? Vale a pena conhecer. No retorno, foi um feriado, não lembro de quê, ali perto do pedágio, aqui na 093, um carro passou bem próximo, o cara tentou me puxar. O cara bateu na camisa, só que a gente anda muito colado, ele não conseguiu pegar, mas bateu em mim. Maldade, né? Se puxa, cai. Acontece, infelizmente. Ou seja, quando existe até a má intenção mesmo, que de repente pode ser um descuido, o cara já não deve dirigir com o celular na mão, mas acontece muitas vezes você está vendo o cara dirigindo com o celular, conversando com alguém ou lendo alguma escrita, né? Alguma mensagem, vamos dizer assim. Então, aí pode ser uma coisa de descuido, mas o cara fazer de forma proposital realmente é lamentável, viu? Teve um vídeo
eu costumo dizer, e é um fato que cada dia eu constato mais, que a humanidade apodreceu. Né? Tem um vídeo que rodou apodreceu mesmo. No Instagram. Você, Rick, vivenciou alguma coisa desse nível aí, desse tipo de coisa que a gente está comentando aqui agora? Já vivenciou, já viu, pelo menos, assim, à sua frente? Já passou por uma situação dessa você mesmo, ou não? Eu treino na BA 93. Pelo menos uma vez na semana alguém tira um fino de mim. É por aí. Não entendi direito, falhou um pouquinho no som. Eu treino na BA 093 e normalmente, uma vez na semana, alguém tira fino de mim. Um caminhão, Meu Deus do céu. uma carreta. E é como o Márcio acabou de falar, é a pista vazia, é só eu e ele passa de junto, ao lado. Que absurdo. E tem umas que a buzina assusta a gente. Que coisa, viu, velho? Que coisa. A humanidade realmente apodreceu, infelizmente. Bahia Norte, que deve assistir essa live depois, que nós vamos encaminhar, aproveitando a oportunidade para mostrar um pouco dessa realidade. E é um risco que acontece, né, numa rodovia que tem um bom acostamento, né? Rick, por exemplo, precisa treinar. Hoje, por exemplo, eu pedalei lá. E Bahia Norte fica atenta nessas coisas, porque a rodovia também ela é sinalizada, ela tem câmeras, né? E está atenta a esse tipo de coisa. É como eu digo, vai em cima ali, não é um ciclista, vai um pai de família, vai um filho, um irmão, uma pessoa que quer retornar para casa, só quer praticar a atividade. É lamentável, lamentável mesmo. Bom, e qual é a frequência que vocês pedalam? Por exemplo, vocês fazem pedal todo dia, 2 vezes na semana, 3? Tem dia certo, não tem? Como é que funciona isso aí? Vai lá, Rick. Eu trabalho 6 e folgo 1. Trabalha? Eu pedalo 6. Pedala 6 vezes na semana? Folgo 1. Folga 1. Tem mais característica de atleta mesmo. E vocês dois, Márcio e Fábio? Chile, quando a semana dá, quase todo dia. Depende do trabalho. Dando, geralmente dia sim, dia sim, dia sim. Se não, dia sim, dia não. E você, Marcinho? Eu, durante a semana, pelo menos 2 vezes, 3. Tem época com um pouco mais de frequência, mas o sábado pela manhã é diversão na trilha. E à tarde também, com a trilha que Rick puxa sábado à tarde aí, para a turma que trabalha de manhã também, que é assim, super divertida e prazerosa. Muito boa mesmo. Amanhã tem. Tem sim. Falar um pouquinho agora das competições que a Elo... Parece que a Elo vai programar, ou está programando uma competição para 13 de março, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que vai ser essa competição. É o primeiro XC Raiz. XC Xícara Capa, digamos. XC, Xícara Capa. XC Raiz. O que é isso? O que significa isso? Vamos lá. Eu vou falar um pouco, depois deixar a Rick falar um pouco mais, mas XC Cross Country. Existe o CCO, que é Cross Country, é a modalidade que é andar na terra, na verdade, né? Olímpico, que são voltas, geralmente são provas com XCO, no caso, com provas de 5, 6, 10 voltas, dependendo da modalidade, com no máximo, se não me engano, 6 km e 20, 6,2 de trilha por volta. Tem o XCM, que é uma maratona, na verdade, geralmente é uma volta só, 50, 60, 80 km, que é o XCM. E o que é o XC Raiz? Vamos lá. Eu vou lembrar de um cara que poucos ciclistas conhecem, Martinelli. Lá de 90, 92, eu era garotinho. Martinelli é um dos primeiros ciclistas, junto com a Edu Capivara, com o Jacarino Mourão, com essa turma aí. E ele sempre fazia, existe o prêmio Martinelli de Santa Catarina, que busca ser sempre o mais próximo da natureza, sem agredir a natureza. E a ideia da Elo, como eu falei antes, é sempre estar agregando. Não adianta a gente ir para a trilha hoje, sujar a trilha, vou cavar aqui para poder passar, ficar melhor para passar, tirar um barranco, vai criar uma erosão, uma coisa. Não, a ideia da gente não é essa. Então, a gente vai fazer um cross-country raiz. Vai ser um terreno ao natural, o mais próximo possível do natural. A gente quer interferir o mínimo possível na natureza.
Você vai para apreciar o lugar, vai competir no lugar como a Mãe Natureza fez. O lugar escolhido, eu sou Simões-Filhense hoje há uns 15 anos, mas eu sou natural de Amélia Rodrigues e conhecendo bem a terra. Márcio é de lá vizinho, viu? É de Terra Nova. Terra Nova, família Terra Nova. A água é a mesma por ali, viu, Tilé? E aí, lá tem muita paisagem. Quem tem o prazer de pedalar por lá, conhece. O lugar é muito bonito, tem muitas paisagens naturais, muita dificuldade para o ciclista. É maravilhoso, como o Henrique falou, né? Quanto mais dificuldade, melhor. Tem isso tudo lá, a gente consegue bem. Então, agregar o útil ao agradável. Nós vamos ter boas paisagens, um bom desafio para o ciclista, seja um elite, um juvenil, a um master, que pessoas acima de 50 anos vai poder estar nessa trilha. E o bom, melhor de tudo, tá ali pertinho da gente, aqui a 100 km de Salvador. Se quiser dar uma pedalada lá rapidinho, pode sair 1 hora de viagem. Quem tiver em feira, chega rápido, só do Recôncavo. Então, é uma prova com tudo que de bom dentro do ciclismo, dentro da natureza, mantendo a natureza e próximo de todo mundo, da capital e do interior. O lugar foi assim de forma estratégica também, porque a gente consegue acolher, né, toda essa turma, né? Por todo o interior do estado aí nós temos amigos, né, famílias que nós construímos, podemos dizer assim, e divide o caminho, de certa forma, né? E Tilé, já fica aqui o convite, viu? Meu grande amigo, você é nosso convidado para estar presente no dia do evento, para viver 13 de março. Para viver, respirar esse ar um pouquinho lá, ver a movimentação, conhecer como é que funciona, como é que é a dinâmica do evento. Você é nosso convidado, viu? Eu só vou deixar um alerta para você, Tilé, de amigo. Todo mundo que foi lá só ver. Hoje nós temos alguns nomes. Vou citar um cara muito amigo todos aqui, Hernani, que é um senhor já, que também foi uma vez só e hoje pedala mais do que todo mundo aqui. Verdade. Todo dia. Verdade. É bem assim. E vocês estão pensando em um calendário para 2022 aí começaria através dessa competição de 13 de março? Porque a pandemia deve ter atrapalhado e muito, né? E muito. Todo e qualquer planejamento que pudesse a Elo criar ou elaborar, com pandemia praticamente foi tudo a estaca zero. Então, quando vocês falam, nós estamos ainda hoje, 8 de outubro, quando vocês falam de uma competição que vai ser em 13 de março, o que me vem à mente é que vocês estão planejando um calendário para 2022, talvez achando que esse problema a gente já tenha, digamos, superado até lá, o problema da pandemia, né? Que eu acredito que deva estar superado. Então, vai existir um calendário de competições no ano todo? Já existe o calendário, certo? Na verdade, as competições já retomaram. Nosso amigo Rick aí, ele, Bruna Matos, professor Elton, Danilo, Jadson, tem 15 dias, né, Henrique? Representou nossa cidade aqui em Castro Alves. Já tá tendo competições. Certo. Uma preocupação da gente é fazer uma competição com menos gente. Nosso evento, com licença, representaram aí muito bem. Rick foi o segundo colocado na categoria dele, Bruna Matos foi a segunda colocada na categoria dela, e professor Elton, um grande amigo também, irmão. Travou um pouquinho a internet aí. Mas já volta. Eu acho que... Sim, voltou. Vá. Conclua. Só para concluir. Eu vou pedir a Rick para falar. Vou pedir a Rick para falar sobre esse calendário que ele já está disputando. O calendário já está rolando. Já está o 2021, um pouco de atraso, mas está acontecendo. O de 2022 já tem grandes competições aí. Esse ano ainda tem algumas competições. Tem Valência, tem Suba Forte aqui em Praia do Forte. Tem alguns outros ainda já para acontecer esse ano. A única preocupação que a gente da Elo teve em relação ao nosso é que que ia para acontecer esse ano, mas a gente, devido à pandemia, atrasou, postergou, e a gente vai botar uma competição com menos ciclistas para manter vamos dizer assim, um nível de segurança. Vai ser uma competição com no máximo de 250 atletas para poder ter um controle melhor. Todos os cuidados, socorristas, tudo necessário. O projeto está bem bacana. Depois a gente até te encaminha, né? Certo.
Ô, Rick, me conte aí, a pandemia atrapalhou, né, de fato, e tal, mas desde quando você já começou a competir? Quais foram as competições que você já fez ultimamente aí? E o que é que você planeja para 2022? Você pode repetir a pergunta aí que eu não entendi, não. Eu estou dizendo, segundo o Márcio e Fábio, você já participou de algumas competições, ou seja, as competições já voltaram. Que competições foram essas, né, que você já disputou agora, mais recentemente, depois que a pandemia deu uma certa condição de se poder praticar, né, como competição, que eu quero falar? A última competição que eu tinha participado foi bem no finalzinho, bem no início da pandemia, foi quando ainda não tinha nem afetado aqui o Brasil ainda. Eu participei de uma que eu fiquei em segundo lugar também, com o Danilo, corri por duplo. E de lá para cá eu corri agora, que faz 15 dias amanhã. Vim correr agora, né? Quase 2 anos aí. E não teve, na verdade. Estão voltando agora as competições. Né? Não estava tendo, não. Não estava liberado para ter. Tem alguns meses que começou a engatear e agora engrenou. Mas não está liberada uma quantidade alta de atletas, né? Concentrado em um local. Até por conta da liberação do governo, né, em relação ao número de pessoas, né? A restrição começou a abrir, aí começaram a voltar as competições. E para um atleta, Rick, você falou aí que tinha feito a competição pouco antes do início da pandemia, né? E voltou a fazer uma outra agora, há 15 dias atrás. Você sentiu muita dificuldade em função desse tempo parado? Houve uma reação, digamos assim, física, que você tenha sentido exatamente pelo tempo que parou? Chile, eu não sou o atleta da alta performance, o atleta que vive disso e que tem que prestar conta para alguém, uma empresa, né, patrocínio e tal. Eu não sou. Eu sou o amador como eles aí, como os meninos aí, Márcio e Fábio. Porém, eu me dedico mais, né? Eu sou muito dedicado nos treinos. Então, assim, eu fiquei parado, né, por todo esse tempo, porque realmente não estava tendo a competição. E eu fiquei parado literalmente, eu não estava pedalando. Eu voltei a pedalar, vai fazer 3 meses. Na verdade, sim, são 5 meses. Eu voltei 2 meses seguidos, parei por alguns dias e aí voltei, vai fazer 3, que eu estou na sequência de treinos aí. Mas assim, depois que você adquire uma experiência no ciclismo, para conseguir completar as provas, você não precisa de tanto tempo assim, entendeu? Quando você começa a se conhecer e saber o que fazer para conseguir um bom resultado, né? É o caminho, saber o caminho. Quando você conhece aquele caminho, fica mais fácil. Então, eu não tive grande dificuldade em estar retornando, não. Bom, minha gente, quando o papo é bom, a hora voa, né? Eu sempre comento isso. Uma hora praticamente de live. E aí, eu gostaria de perguntar, de finalizar como eu sempre finalizo, né? Todos os programas no rádio e todas as 220 lives, eu sempre termino com a última pergunta, igual para todos os convidados. Então, vai dar tempo de cada um pensar um pouquinho aí, enquanto o primeiro estiver falando. Eu deixei de perguntar alguma coisa que vocês gostariam de ter falado e eu não lhe perguntei? Chile, é como você falou, o papo ele flui tão bom que se faltou alguma coisa, em outra oportunidade nós falamos. Por hoje eu acho que tá ótimo. Tá com você, tá com essa turma aqui, o pessoal que está assistindo a gente só tem realmente que agradecer. Agradecer por tudo e dizer que estamos juntos. Conte com a gente também. Pedal passinho, doutor Henrique é bruto. Não mentiu, viu? E você, Fábio? Deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de ter falado, eu não lhe perguntei. Não, Chile. Pela segunda vez, tive a oportunidade de estar com sua presença, com essa energia incrível que você transmite. Não faltou nada. Na verdade, como você mesmo falou, né? O tempo voa quando é muito agradável. Na verdade, só espero você sempre com o nosso lado. Até dia 13, viu? Valeu. E você, Rick? Não, para mim não faltou nada também não, Chile. É só realmente agradecer seu espaço aí por ter compartilhado conosco.
que é de suma importância, né, para a gente, para Márcio e Fábio que estão, e Carlinhos e outras pessoas que estão tocando esse projeto. Isso aqui é muito importante para eles, eu torço por eles. E ele sabe que a empresa Rickback está para apoiar eles em tudo, ele sabe disso, não precisa declarar nada aqui. Na verdade, eu vou ficar triste se ele fizer alguma coisa e não botar meu nome aí. Vai arrumar. Mas eles sabem que tem a empresa aqui ao lado deles. E muito importante para mim também, né? Eu agradeço de coração aí pelo espaço cedido para mim, para a gente aqui. Valeu, Vinícius. Muito obrigado a vocês três, né, pela participação de vocês aqui nessa live especial das sextas-feiras, quando o tema de hoje foi ciclismo. Obrigado, meu querido amigo e irmão Márcio, a Fábio, a Rick. Acho que foi uma live muito rica, até porque pelas pessoas que estão participando aí, eu estou vendo aqui alguns comentários interessantes, dizendo que foi uma live top, uma live bacana, tal, algumas pessoas. E o Pernal Passinho botou dizendo obrigado, dia 24, estou aí a fazer uma trilha. Muito bem. Grande abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Fui!